Então, boa noite a todos. Eu queria primeiro agradecer à Associação Paranaense de Pneumologia por abrir esse espaço mensalmente, né, para a nossa convivência, para a nossa atualização. Gostaria de agradecer também à Behringer pelo convite para essa aula. Inicialmente, a programação era para que fosse dada pelo Dr. Frederico Fernandes, de São Paulo, mas ele teve uma intercorrência familiar, um problema, e não pôde estar presente aqui conosco, tá bom? Então, vou representá-los aqui. O objetivo dessa aula é falar um pouquinho sobre o tratamento da DPOC, né, focando principalmente na questão da dupla broncodilatação. Esses são meus potenciais conflitos de interesse. Um pouquinho devagar aqui a passagem do slide. Tranquilo. Então, eu inicio com alguns dados sobre a epidemiologia da DPOC, né? Uma doença que acomete cerca de 17% da população brasileira adulta. Alguns estudos falam em 15,8% como platino, né? Mas com certeza uma prevalência bastante significativa, né? Uma doença que tem um impacto orçamentário também bastante importante, né? São dados de 2011, mas que mostram 103 milhões de reais gastos pelo SUS em internamentos relacionados à DPOC. Terceira maior causa de internação na cidade de São Paulo, né? E uma doença que leva um impacto com 40 mil óbitos por ano relacionados à doença. Falar em fisiopatologia da DPOC, ela se inicia na própria definição da doença, né? Uma definição que é um tanto quanto extensa, mas bastante completa nesse sentido, porque vai trazer dados clínicos, vai trazer dados relacionados a alterações estruturais, e é isso que vai acabar levando o paciente a ter os sintomas, né? Então, DPOC é uma doença heterogênea, caracterizada por sintomas respiratórios crônicos, dispneia, tosse, produção de secreção, exacerbações, devido a anormalidades das vias aéreas, bronquiolite, e ou dos alvéolos, que são as áreas de enfisema. E são essas alterações estruturais que vão levar a uma obstrução persistente e progressiva do fluxo de ar, que vai culminar com a dispneia do nosso paciente. Então, a perda da elasticidade da pequena via aérea está diretamente envolvida no desenvolvimento dos sintomas do paciente, né? Sabemos, então, que o esvaziamento pulmonar, ele decorre da capacidade elástica do alvéolo, e a DPOC, por um desequilíbrio entre proteases e antiproteases, ou seja, agressão e defesa pulmonar, né? Ela vai levar a uma perda dessa capacidade elástica do alvéolo, que faz com que ele não consiga eliminar totalmente aquele ar que entrou durante a inspiração. E isso nós vamos ver aqui para frente, vai levar ao mecanismo de hiperinsuflação e, consequentemente, ao sintoma de dispneia do paciente. Essas duas gravuras exemplificam isso melhor. Temos aqui, então, uma unidade alveolar de um pulmão saudável, e aqui temos um alvéolo na DPOC, com perda de sua retração elástica, e a via de saída, né, com aumento de resistência dessas vias aéreas, seja por bronquite, seja por bronquiolite, né? Então, tudo isso vai favorecer o que eu comentei antes, né, o mecanismo de hiperinsuflação e o desenvolvimento da dispneia. E aí nós entramos na temida espiral, né, do paciente com DPOC, né? Porque o paciente com dispneia, ele vai reduzir cada vez mais as suas atividades para não ficar sintomático, né? E isso vai levar ao descondicionamento. Paciente mais descondicionado vai acabar tendo mais dispneia na sequência. E ele vai entrando nesse ciclo vicioso com grande frequência, né? Então, só para concluir bem essa parte da apresentação, a hiperinsuflação pulmonar, ela contribui para a dispneia, ela contribui para a intolerância ao exercício. Isso vai levar a um aumento das hospitalizações, a insuficiência respiratória crônica e, consequentemente, o aumento da mortalidade dos pacientes, né? Fatores para o desenvolvimento da hiperinsuflação. Então, nós vimos a diminuição da retração elástica do alvéolo, o aumento do tônus brônquico, né, a obstrução das vias aéreas, o aumento da frequência do trabalho respiratório, né, e a incapacidade desse paciente
expirar totalmente aquele volume corrente, fazendo hiperinsuflação e a dispneia. Quanto ao fluxo diagnóstico, né, isso é o nosso dia a dia, né, como pneumologistas, os nossos residentes aqui, o pessoal que está acompanhando em casa, né, então um paciente com dispneia, com tosse crônica, com expectoração, exposto a fatores de risco como o tabagismo ou inalação de partículas nocivas, né, queima de biomassa, por exemplo, leva uma alta suspeição diagnóstica e o exame básico para confirmar aquela obstrução progressiva das vias aéreas acaba sendo o exame da espirometria. A espirometria, então, ela é importante para o diagnóstico, a espirometria ela é importante no prognóstico. Lembrar que existem alguns scores, por exemplo, o score BOLD, né, que usa as variáveis da espirometria para graduar esse paciente. E a espirometria ela também é importante no acompanhamento, quando nós formos fazer alguma decisão terapêutica, algum ajuste farmacológico, né? Quando formos pensar em diagnósticos alternativos, por exemplo, uma sobreposição com asma, né? Possíveis intervenções ou procedimentos, por exemplo, esse paciente vai passar por uma cirurgia torácica, né? É essencial saber a função pulmonar dele para entender possíveis repercussões no pós-operatório, né? E uma situação de muita gravidade, que é identificar os pacientes que são rápidos perdedores de função pulmonar, né? É um paciente que você tem que ficar muito atento no acompanhamento dele. O GOLD, a partir da sua revisão do ano de 2023, ele faz uma mudança bastante significativa, né? Ele abandona aquela histórica classificação dos 4 quadrantes, né? Do A, B, C e D, englobando os pacientes dos grupos C e D na letra E de exacerbação, né? Então, o grupo E, ele reconhece a relevância clínica das exacerbações, independente do nível de sintomas do paciente. Então, o paciente exacerbador, independe se ele tem um CAT maior ou menor, ele é um paciente exacerbador, ele merece uma atenção especial, né? Por que isso é importante? Quando você vai definir o tratamento inicial, o tratamento farmacológico inicial do paciente, né? Saber a que grupo ele pertence vai guiar o seu tratamento, né? Então, pacientes do grupo A, o GOLD ele sugere o uso de um broncodilatador inicialmente em monoterapia. Para pacientes do grupo B e do grupo E, o início do tratamento sugerido já é com uma dupla broncodilatação, já é uma sugestão de um LABA associado a um LAMA. Mesmo para o paciente do grupo A, se ele tiver uma dispneia persistente com essa monoterapia, a recomendação já é escalonar para terapia dupla, né? Percebam que não se incentiva, a partir dessa revisão do GOLD, a associação LABA-ICS, ou seja, broncodilatador com corticoide inalatório, como tratamento inicial em nenhum dos grupos do DPOC, né? Se você precisar do corticoide inalatório, ele vai entrar numa combinação tripla. Ele vai entrar junto com o LABA-LAMA, né? Naqueles pacientes que são exacerbadores e que têm um eosinófilo maior ou igual a 300 células, né? No sangue periférico. Na questão do acompanhamento farmacológico, são 2 situações aqui, né? Então, nós vamos ver primeiro esse quadro aqui dos pacientes que têm uma dispneia predominante. No próximo slide, nós vamos falar um pouquinho dos exacerbadores. Para o paciente com dispneia, se você começou com uma monoterapia e ele persistiu sintomático, o próximo passo, dupla broncodilatação, LABA mais LAMA, né? Se ele persistir sintomático, o que o GOLD sugere, né? Troca de inalador, troque de molécula, né? Depois nós vamos revisar aqui, nós temos várias opções de tratamento, né? Implemente ou intensifique tratamentos não farmacológicos, e aqui disparado a principal situação com certeza é reabilitação pulmonar, né? E claro, investigar outras causas, tratar comorbidades, né? Então observem que considerando a dispneia, a terapia tripla ela não se aplica nesse fluxograma. Já para um paciente que é exacerbador, se você começou o tratamento com LABA ou LAMA isolado e ele permanecer exacerbando com um eosinófilo maior que 300, tripla terapia, né? LABA-LAMA com o adicional do corticoide inalatório. Se esse paciente tiver menos de 300 eosinófilos, a indicação é da dupla broncodilatação.
Se esse paciente permanecer exacerbador com um eosinófilo menor do que 100, você já pula para a opção de roflumilaste e azitromicina, ou azitromicina, né, associados. Se o paciente está com LABA/LAMA, permanecendo exacerbador e tem um eosinófilo maior do que 100, indicação de tripla terapia. Em 2017, o Jornal Brasileiro de Pneumologia publicou as recomendações da Sociedade Brasileira para tratamento da DPOC. Tá? O que eu queria destacar aqui rapidamente é que a combinação LABA/LAMA, ou seja, dupla broncodilatação, ela assume um papel de destaque em várias combinações possíveis aqui, entre gravidade, dispneia, sintomas, né? Mas o que eu queria destacar realmente é que ele coloca como primeira linha de tratamento a terapia dupla nos pacientes que são exacerbadores. E quanto ao PCDT, né? Então, o nosso protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde foi publicado em 2021, ao final de 2021. Então, obviamente, ele vai considerar as principais diretrizes presentes até aquele momento, né? Nós vamos ver que a broncodilatação ela é um pilar central do tratamento, né? Um tratamento que é individualizado para cada caso. Mas, como é uma publicação de 2021, ela se baseia muito ainda naquela definição do GOLD nas 4 letras, né? Então, os pacientes com VF1 acima de 50%, eles são considerados pacientes de baixo risco. Pacientes com obstrução com VF1 abaixo de 50% são considerados pacientes de alto risco. E daí as letras, né? O grupo A para pacientes com poucos sintomas e não exacerbadores, o grupo B para os bastante sintomáticos e não exacerbadores, o C e D para os exacerbadores, daí dividindo aqui a questão de pouco ou muito sintoma, né? E o que o PCDT mostra, então? A sugestão dele é que para grupo A, use-se um broncodilatador de curta ação. Para grupo B, a terapia inicial seria um LABA isolado. Se esse paciente tiver asma associada ou uma eosinofilia sérica, você poderia considerar associar um corticoide inalatório. Tá? Esse paciente persistindo sintomático num período de 12 a 24 semanas, a orientação é LABA/LAMA. As recomendações do grupo B são as mesmas do grupo C. Já para o grupo D, o PCDT sugere LABA com ICS como terapia inicial, né? E se esse paciente permanecer sintomático num período de 6 a 10 semanas, você entraria com uma terapia tripla, considerando LABA/LAMA e o acréscimo ou não do corticoide inalatório. Então, eu falei em GOLD, falei em publicação da Sociedade Brasileira de Pneumologia e falei do PCDT. Agora todo mundo para, respira, né? E vamos voltar para as evidências mais atuais, né? Segundo as evidências mais atuais, qual seria hoje o papel do corticoide inalatório na DPOC? Então, as recomendações, elas partem muito de uma publicação da ATS em 2018, né? Então, existe um forte apoio a acrescentar corticoide inalatório no tratamento para pacientes com histórico de hospitalização, com mais de 2 exacerbações moderadas pela DPOC no último ano, eosinófilos maior do que 300 e histórico de asma, né? Essa publicação ela considera evitar o uso do corticoide inalatório quando o paciente tem eventos repetidos de pneumonia, eosinófilos menores do que 100 ou histórico de infecção por micobactéria. Tá? E fica naquele considere usar. Se for uma exacerbação moderada por DPO no último ano, e se o eosinófilo tiver entre 100 e 300 células. Também existem recomendações para retirada do corticoide inalatório em pacientes que estão em tratamento, né? Então, qual que é a sugestão da ERS, né? Se a contagem de eosinófilos for acima de 300 células, a recomendação é de continuar. Né? Se a contagem de eosinófilos for menor do que 300 células, e esse paciente tiver menos de 2 exacerbações moderadas e não tiver hospitalizações, a recomendação é de suspender. Se esse paciente tiver menos do que 300 células, mas ele for um exacerbador, aí é discutir risco-benefício. Tá? Então, é uma situação que a gente se depara bastante, né, na nossa prática clínica. Né?
Ainda falando de evidências, então, mais atuais, onde entra a questão da dupla broncodilatação. Qual que é o racional disso, né? Então, é sabido que pacientes com DPOC leve a moderado, que estão com monoterapia, certo? Até 50% desses pacientes, eles vão permanecer sintomáticos, eles vão continuar tendo um MMRC maior do que 2. Para pacientes com DPOC grave a muito grave, vão permanecer sintomáticos cerca de 59% dos pacientes. Então, você associar uma broncodilatação pode permitir um controle muito melhor desse sintoma. Diretrizes internacionais recomendam terapia dupla no início de tratamento. Eu queria focar um pouquinho mais nessa referência aqui do lado direito, uma referência da ATS. Forte recomendação para o uso de LABA-LAMA em relação à monoterapia com LAMA para pacientes com DPOC que se queixam de dispneia ou muita intolerância ao exercício. Então, o papel da broncodilatação, cada vez mais cedo, parece ser muito importante mesmo, né? Voltando ao que eu comentei antes, né? Então, usando as recomendações do GOLD, né? Nós temos que para o grupo B, LABA-LAMA é a sugestão inicial de tratamento, tá? Lembrando que o grupo B é o grupo que reúne a maior quantidade de pacientes na DPOC. Quando nós falamos do grupo E, LABA-LAMA também ocupa uma posição de destaque como terapia inicial, considerando sempre associar o corticoide inalatório, né, nesses pacientes que são exacerbadores e têm o eosinófilo maior do que 300. Dentre as possibilidades de dupla broncodilatação, tá, a que eu vou comentar mais a fundo aqui nessa apresentação, né, é a combinação tiotrópio-olodaterol, certo? Conhecida então como espioto, né? Existe esse programa chamado TOVITO. O que é isso, né? É um programa então que reúne os principais estudos que foram feitos para estudar a combinação tiotrópio-olodaterol, né, do espioto. Se você reunir todos esses estudos, você consegue um número maior do que 16 mil pacientes, né? Então, isso mostra que realmente as evidências são bastante robustas assim, para o uso dessa combinação. Então, aqui mais um slide do programa TOVITO, né? Eu vou citar alguns dos estudos, eu não vou entrar a fundo em cada um por uma questão de tempo, né? Mas vamos para esse caso aqui, ó, estudo MORACTO, né? O que ele mostra? Que os pacientes com dupla broncodilatação, eles apresentam uma capacidade inspiratória durante o exercício que é superior aos pacientes que estão em monoterapia. Linha azul, tiotrópio isolado, e a linha mais escura, olodaterol isolado. Segundo estudo, FISACTO, né? O que ele mostra? Que o paciente em dupla broncodilatação com o espioto, ele melhora em até 45% o tempo de tolerância ao exercício, né? Isso está exemplificado tanto na 8ª quanto na 12ª semana desse estudo. Isso está demonstrado na barrinha verde aqui dos gráficos, né? Em comparação com placebo e em comparação com tiotrópio isolado. E o benefício no tempo de tolerância ao exercício, ele é ainda maior se o espioto for associado com um programa de treinamento físico, né? Aquela questão da reabilitação pulmonar que eu comentei antes. Outro estudo TONADO, qual que é o desfecho principal, né? A redução de uso de medicação de resgate. Então, nós temos na linha amarela a linha da medicação de resgate para paciente em dupla broncodilatação. Nessa linha laranja, olodaterol isolado, e na linha mais escura, o tiotrópio isolado. Então, a dupla broncodilatação, fazendo os pacientes utilizarem menos medicação de resgate. Estudo de Nagito e novamente estudo TONADO, né? Mostrando a redução de exacerbações moderadas a graves. A barrinha do espioto novamente é a barrinha verde claro, né? E redução também das exacerbações que levam o paciente a uma hospitalização. E no mundo real, né? Eu fiz um comentário aqui que a dupla broncodilatação é importante. Nós vimos aqui bastante a questão do programa TOVITO, dos estudos do espioto, né? Mas nós sabemos que no mundo real nós temos outras opções também de broncodilatação, né? Dupla. Só que é difícil você encontrar um estudo que compare
essas formas de dupla broncodilatação. E foi encontrado, então, esse estudo aqui de Taiwan, estudo de 2021, que reuniu 536 pacientes com DPOC tratados por 1 ano. Os pacientes foram divididos de forma praticamente igualitária, né, entre olodaterol e tiotrópio, o meclidínio e vilanterol, e glicopirrônio e indacaterol. Todos os pacientes tinham mais de 40 anos de idade, carga tabágica superior a 10 maços ano, sintomáticos e com função pulmonar compatível com DPOC, né? Relação menor que 70% e VF1 menor do que 80% do previsto. O que esse estudo mostrou? Em relação ao VF1, ao final desse ano de tratamento, a combinação tiotrópio olodaterol produziu um ganho de até 98 ml de volume expiratório forçado no primeiro contra 65 ou 64 das demais combinações. Em relação à redução do questionário de sintomas, né, o questionário CAT, o Espioto promoveu uma redução de 5,6 pontos, frente a 3,8, 3,9 das demais combinações. Quando comparamos mais um dado de função pulmonar, que foi a diferença na CVF, novamente o Espioto foi superior, com 127 ml de ganho ao final dos 12 meses, né? Contra 58 a 79 das demais combinações. Provavelmente isso ocorreu às custas de redução, né, da hiperinsuflação. E quanto à frequência de exacerbações agudas, nesse ano do estudo, né, os pacientes no grupo Espioto, 4,9% de prevalência, contra 10 a 12% das demais combinações. A conclusão desse estudo é que o Espioto no dispositivo Respimat, ele promove maiores benefícios em todos os desfechos que foram estudados. Então, eu comentei de corticoide inalatório, comentei de dupla broncodilatação, das outras formas de broncodilatação, mas não podemos esquecer também da importância do dispositivo inalatório, né, no tratamento desse paciente. Então, o que nós temos? Novamente, lá, Gold 2023, os dispositivos em pó seco, eles são apropriados para pacientes que conseguem fazer uma inalação forte e profunda. Já os pacientes que usam spray ou a névoa suave, né, eles requerem uma coordenação e uma inalação mais lenta e profunda. Então, isso pode produzir diferenças no tratamento dependendo do perfil do paciente, né? Quando nós vamos escolher um dispositivo inalatório, né, então, além de escolher uma molécula adequada para o tratamento, escolher o dispositivo frente àquele paciente é muito importante, né? Então, com certeza, técnica e adesão são os critérios principais, né? Mas eu queria chamar a atenção para duas outras situações. Pico de fluxo inspiratório e resistência ao fluxo, né? Então, nós sabemos que o paciente ele precisa criar um fluxo inspiratório adequado para vencer a resistência interna do dispositivo inalatório e desagregar a partícula do fármaco da molécula transportadora, né? E é assim que ele vai conseguir liberar a medicação e inalar essa medicação, né? Tem como medir isso? Tem como medir isso. Então, alguns estudos colocam aqui já que o fluxo ideal para os dispositivos em pó seco seria mais ou menos de 60 litros por minuto. Só que isso exige um esforço respiratório, um esforço inspiratório maior. Já o dispositivo Respimat, ele consegue alcançar fluxos maiores com menos esforço. E a forma de medir isso vem com um dispositivo chamado Injectile. É um aparelho do porte de um pico de fluxo expiratório, né, que nós estamos acostumados a usar no manejo da asma há muito tempo, né? Então, o que nós conseguimos? Girando essa peça branca aqui superior, nós conseguimos simular a resistência interna dos vários dispositivos, né? Quando o paciente faz a manobra inspiratória, vai ter um êmbolo vermelho aqui que vai acabar subindo. E nós vamos conseguir entender se para aquela determinada resistência o paciente consegue gerar um fluxo inspiratório adequado e isso vai se refletir na possibilidade ou não do uso de determinadas medicações. Inconveniente do Injectile, né? Amplamente utilizado na Europa, mas não tem registro na Anvisa. Então, para nós utilizarmos aqui, nós temos no nosso ambulatório lá no HC, né?
É muito por aquisição própria mesmo. No nosso caso, a doutora Leda viajou para um congresso europeu e a gente conseguiu fazer a compra lá. Mas é muito interessante os resultados que se consegue obter aqui. É importante isso? Claro que isso é importante. Vou citar aqui um estudo. Tá? 123 pacientes que internaram por exacerbação de DPOC. Eles foram divididos em 2 grupos na hora da alta, né? Pacientes com um pico de fluxo considerado subótimo e pacientes com um pico de fluxo considerado ótimo. Tá? O que aconteceu? Os pacientes com pico de fluxo considerado subótimo, eles tiveram uma reinternação por DPOC num prazo inferior a 90 dias, que foi superior aos pacientes do grupo ótimo. Os dias que esse paciente levou para reinternar, seja por DPOC ou seja por outras causas, também foram inferiores, né, ao grupo ótimo. Então, houve diferença significativa nesses achados, né? O que eu queria mostrar com esse videozinho que vai aparecer aqui? A questão da deposição pulmonar associada ao dispositivo Respimat, né? Então, nós vamos ver aqui spray, nós vamos ver dispositivos de pó seco e nós vamos ver o dispositivo Respimat, tá? E o que nós observamos, né? Que a dispersão das moléculas, né, da partícula inalatória no dispositivo Respimat, ela é mais suave e mais prolongada. É por isso que naquele slide anterior, lá, a recomendação é que o paciente em uso de dispositivo do tipo Respimat, ele faça uma inalação mais lenta e mais profunda, para ele aproveitar realmente toda essa dispersão aqui da partícula inalatória, conseguindo, então, uma melhor deposição pulmonar da medicação. Como conclusões, a associação tiotrope-oladaterol, ela é eficaz na melhora da função pulmonar, na dispneia, no aumento da tolerância ao exercício e na redução de exacerbações. Nós vimos isso nos estudos ali do grupo Tovito, nós vimos isso naquela comparação, né, entre as diferentes formas de broncodilatação dupla. Os pacientes com DPOC se beneficiam da associação tiotrope-oladaterol como primeira linha de tratamento. E o LABA-LAMA, né, é uma primeira escolha de tratamento mesmo nos pacientes exacerbadores. Vimos isso principalmente nas recomendações mais atuais do GOLD, né? Existe papel, sim, para o corticoide inalatório, para aquele paciente asmático, né, que tem a associação com asma, né, ou aquele paciente exacerbador com mais de 300 eosinófilos. Vimos também que é seguro a retirada do corticoide inalatório, desde que esse paciente se mantenha, pelo menos, com uma dupla broncodilatação. A combinação LABA e ICS, ela não é mais indicada de forma isolada no tratamento da DPOC. Se você precisar do corticoide inalatório, você vai passar por uma tripla combinação, né? Então, aí existe a ressalva que o nosso PCDT ele é um pouquinho mais antigo, né? E ele ainda tem essa recomendação. Cabe a nós adaptar o tratamento dentro das evidências mais atuais. Sempre checar a condição inalatória e o uso correto do dispositivo por parte do paciente. Vimos isso nos últimos slides, né? E a combinação LABA-LAMA no dispositivo Respimat, em neva suave, ela tem uma baixa velocidade, ela vai utilizar de partículas finas, né? Demandando um menor esforço e facilitando a deposição pulmonar da medicação, no caso do tiotrope ou ladaterol, o espioto, né? Queria só terminar aqui mostrando esse slide aqui do programa do Laboratório Behringer, que é o Abraçar a Vida. Ele não é específico para pacientes com DPOC, ele se estende para pacientes, por exemplo, com fibrose, em uso de nintedanib e tal, mas favorecendo o paciente com serviços de fisioterapia, orientações de fisioterapia pulmonar, apoio psicológico, suporte nutricional e até dúvidas em relação ao dispositivo inalatório. Ok? Muito obrigado.